Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, seja lá qual for a hora que você esteja assistindo essa videoaula. Eu sou o professor Maicon Lopes, sou advogado, especialista em emprego e negócios, e vamos, na aula de hoje, continuar os nossos estudos sobre temas gerais do direito do trabalho. Sempre voltando, é bom lembrar que nós estamos estudando as alterações do ordenamento jurídico que guardam alguma relação com as relações de trabalho e emprego, em razão aí dessa pandemia, desse surto epidêmico que está alcançando todo o mundo, causado aí pelo coronavírus, o Covid-19. Então, nós temos diversas medidas judiciais e medidas legais sendo tomadas, pelo Poder Executivo, várias medidas provisórias, e hoje especificamente nós vamos estudar uma lei. E é bom dizer de pronto que essa lei, embora não guarde estrita relação com o direito do trabalho, diferente do nosso último tema, em que nós estudamos a medida provisória 936 de 2020, que essa sim guardava estrita relação com institutos do direito do trabalho, inclusive a remuneração. Essa aqui que nós vamos estudar hoje, ela está mais para uma lei assistencial da Seguridade Social do que uma lei propriamente dita da relação de trabalho, da relação de emprego. Mas mesmo assim eu acho importante nós que militamos nessa área, você que é estudante do direito do trabalho, estudante do direito de uma forma geral, é importante que você, esteja habituado com essa lei, porque nesse momento que nós estamos vivendo, pessoas certamente do seu círculo próximo, ou até mesmo pessoas que te procuram enquanto profissional, vão querer saber se ao caso dela, as circunstâncias pessoais dela, esta lei se aplica ou não, tá? Então é bastante interessante que você esteja aí com conhecimento a respeito dessa lei que nós vamos estudar, Lei 13.982. Embora, como eu já disse, ela não seja uma lei estritamente do domínio do direito do trabalho, nós sabemos que o direito do trabalho não se resume ao emprego, ao empregado. O direito do trabalho ele não rege somente a figura do empregado, aquele que atende aos requisitos legais aí para ser considerado como tal. Na verdade, o direito do trabalho é mais do que isso. Relação de trabalho é diferente de relação de emprego, tá bom? Relação de trabalho é mais abstrata, é um gênero, envolve aí outras atividades como os profissionais autônomos, estagiários e por aí vai, tá bom? Então nós vamos adentrar um pouquinho nesse ramo um pouco mais abstrato, porque essa lei, a Lei 13.982, ela institui, entre outras coisas, ela institui um benefício para o autônomo, em razão aí desse momento emergencial que nós estamos vivendo. Então nós vamos ver que aquele que detém relação de emprego, o empregado formal, esse não vai angariar esse benefício, tá bom? Esse benefício aqui é para o autônomo. Bom, mas chega de adiantar os requisitos dessa lei, nós vamos estudar passo a passo a partir de agora. Então, vambora comigo que vocês vão ver que é simples e é tranquilo de ser entendido. Fazendo uma breve introdução, essa lei, a Lei 13.982, ela é uma lei bem recente, tá? De agora, dessa semana agora, salvo engano, quinta-feira, hoje é dia 5 de abril, Essa lei é do dia 2 de abril, hoje que eu digo o momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 5 de abril. Então, é uma lei bem recente, bem atual e que ainda depende de regulamentação, tá? Essa lei ainda será regulamentada, acredito que essa semana, em decorrência aí dessa situação de urgência, possivelmente na segunda, no máximo na terça-feira, já deve vir um decreto regulamentando essa lei. Ela possui 7 artigos, então é uma lei curtinha, ela não se resume ao benefício em si, que nós vamos estudar agora, Estou colocando aqui que nós vamos analisar principalmente o benefício e os requisitos desse benefício aos trabalhadores. A lei não se resume a isso, mas sem sombra de dúvidas, esse é o coração da lei, tá? Além dessa questão desse benefício em específico, a lei também faz algumas alterações em relação à lei da assistência social, prevê algumas possibilidades aí para o INSS antecipar
alguns valores aí para beneficiários, mas nós não vamos entrar nesses detalhes, tá? Eu quero me ater aqui aos reflexos dessa lei para os autônomos de forma geral, que é o principal assunto aí trazido por essa lei e é o que está sendo comentado aí pelas mídias, né, pelos jornais e por aí vai. Esse benefício é um benefício no valor de R$600, tá? Isso aí, para a grande maioria das pessoas aí que tem se atualizado e ouvido as notícias de jornais, isso aí não é novidade. Muito se comentou sobre o benefício inicial que o governo estava disposto a pagar no valor de R$200 e o Congresso fez a aprovação dessa lei. Primeiro a Câmara dos Deputados, depois o Senado ratificando a aprovação no valor então de R$600 e o governo acabou sancionando nesse valor, tá? O benefício, portanto, é no valor de R$600. Esse benefício ele vale por 3 meses, mas a própria lei prevê a possibilidade de ser prorrogado esse prazo, caso a situação de calamidade pública, essa situação emergencial, seja também prorrogada, tá? Nós vamos então, no primeiro momento, estar submissos ao texto da lei no que diz respeito ao prazo máximo de 3 meses, sabendo que existe previsão legal desse prazo ser prorrogado, quer dizer, o beneficiário continuar recebendo esse benefício por um tempo maior do que esses 3 meses inicialmente previstos, beleza? Os legitimados são os autônomos. Como já antecipei para os senhores, não existe possibilidade, no primeiro momento, de empregados formais receberem esse benefício, tá bom? Essa lei ela é específica para avaliar a questão dos autônomos e conceder-lhes um benefício que garanta aí o seu sustento enquanto eles não conseguem ganhar renda em decorrência dessa reclusão que todos nós estamos vivendo. Esse autônomo, obviamente, ele deve atender alguns requisitos. Eu separei esses requisitos em 2 categorias para fins didáticos. A lei não fala dessas categorias. Isso aí eu que fiz essa classificação para facilitar aqui o entendimento. Então, nós temos 2 tipos de requisitos. Os requisitos cumulativos, que são um rol, que é um rol de requisitos que devem ser simultaneamente atendidos. E nós temos alguns requisitos que são alternativos. Significa que o beneficiário, para fazer jus a esse benefício, ele deverá atender apenas um desses requisitos que estão nesse outro rol, tá? Então, rol cumulativo de requisitos, ele deve atender todos os requisitos daquele rol. Rol alternativo é um daqueles requisitos que ele deve atender, tá bom? Tem que conjugar os 2 para que ele faça direito. Vamos aos poucos, então, para a gente entender melhor essa situação dos requisitos. Começando pelos requisitos chamados cumulativos. O primeiro deles é ser maior de 18 anos de idade. Menor de 18 anos de idade, portanto, está fora, não vai receber esse benefício. Ah, Maico, mas menor de 18 anos não pode trabalhar. Não é bem assim, menor de 18 anos pode trabalhar sim. Inclusive o maior de 16 anos, portanto menor de 18, ele pode inclusive se emancipar de acordo com a lei civil, tá? Não vamos entrar nesse detalhe aqui. O importante é que você saiba que pessoas maiores de 16 anos podem sim efetuar atividades laborais e receber por isso. Inclusive menores que 16 podem até ser os chamados jovens aprendizes, né? A partir dos 14 anos de idade. Mas independente disso, de ser jovem aprendiz ou ser um menor emancipado, enfim, se for menor que 18 anos, segundo a lei, ele não terá direito a esse benefício. Além disso, além de ser maior do que 18 anos, essa pessoa elegível deve ter um vínculo de autônomo, ou melhor dizendo, não pode ter um vínculo formal, um vínculo empregatício formal. O que é um vínculo empregatício formal? É carteira de trabalho assinada, tá? Se ele é um empregado, tem carteira de trabalho assinada, ele é um empregado formal, ele está fora. Além disso, agentes públicos também não poderão receber esse benefício, tá? Os que ocupam cargos públicos ou empregos públicos também estão fora desse benefício. Não ser titular de benefício previdenciário, está recebendo algum benefício previdenciário, esses também estão fora. Além disso, não ser titular de benefício assistencial, como por exemplo os benefícios aí garantidos pela Seguridade Social, com exceção
do Bolsa Família, tá? O Bolsa Família é um caso à parte, nós vamos verificar a situação do Bolsa Família, porque ele, ainda que se receba Bolsa Família, nós vamos ver que esse benefício emergencial poderá ser recebido sim. Fora esses 4 que nós citamos, o 5º requisito é não estar recebendo seguro-desemprego. Aqueles que já estão desempregados, que estão recebendo seguro-desemprego, estão fora do rol das pessoas que poderão receber esse benefício emergencial. Renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou a renda familiar total não superior a 3 salários mínimos. Bom, vamos dar uma pausa aqui para a gente analisar isso aqui. Primeiro, o que é renda per capita? A renda per capita ela é calculada por cabeça, né? Você pega a renda da família, a quantidade de membros daquela família, divide um pelo outro. Então, se uma família, somando a renda de todo mundo que tem renda, ela recebe lá R$3.000, por exemplo, e essa família tem 3 membros, pai, mãe e filho, você vai pegar os R$3.000, vai dividir por 3, que é o número de membros da família, e vai chegar ao resultado da renda per capita, que nesse exemplo é de R$1.000. Renda per capita, por exemplo, portanto, é a renda por cabeça, calculada por cabeça. Essa renda, conforme a lei diz, ela não pode ser superior a meio salário mínimo, tá ok? Então verifica aí se você é profissional autônomo, ou se você conhece um profissional autônomo, verifica aí com ele se seria o caso dele atender esse requisito, tá bom? Além desse requisito, é preciso estar atento também que o somatório das rendas não pode ser superior a 3 salários mínimos. O salário mínimo hoje está em R$1.045, 3 salários mínimos daria R$3.145, R$3.135. É isso, né? Depois vocês confiram aí, por favor, mas é só pegar 1.045 e multiplicar por 3. Não pode ser superior a este valor, tá? Um outro requisito é não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018, percebam, não é o ano de 2019, ano passado, é o ano de 2018, não ter recebido rendimentos tributáveis nesse ano superior a R$ 28.559,70. Esses então são os requisitos cumulativos, obviamente aí tem mais um que é o requisito de ser autônomo, né? Esse ser autônomo nós vamos analisar dentro agora dos requisitos alternativos. Como que se caracteriza então essa figura do autônomo? Primeiro, lembrando que os requisitos alternativos são aqueles que podem ser atendidos, que serão atendidos com apenas um deles sendo contemplados, não precisa atender todo esse rol, é apenas uma dessas situações. O rol anterior não. Tem que atender todos aqueles que nós vimos. Além de atender todos aqueles, ele tem que se enquadrar em uma dessas situações aqui que nós vamos ver a partir de agora. A primeira situação é que esse profissional seja um microempreendedor individual. É a figura do MEI, tá? Se ele é um microempreendedor individual, ele é elegível. Pode ser que ele tenha direito a receber esse benefício. Vai depender dele atender aqueles requisitos anteriores que nós vimos. Além disso, um outro requisito alternativo, ele pode não ser microempreendedor individual, mas ele pode, por exemplo, ser um contribuinte individual. O que é o contribuinte individual? É aquele autônomo que contribui, recolhe, faz o recolhimento social, o recolhimento da Previdência Social por guia, né, da Previdência Social, faz o recolhimento mensal por guia ou por carnê. Ele paga mensalmente seu próprio INSS. Ele, portanto, é um contribuinte individual e essa situação já lhe caracteriza como autônomo, tá ok? Um outro caso é se ele é trabalhador informal inscrito no CadÚnico, que é o programa federal aí para assistência social. Se ele está inscrito nesse programa, no CadÚnico, e essa inscrição ocorreu até o dia 20 de março de 2020, então ele também está atendendo um dos requisitos, basta ele verificar se atende aqueles outros que nós vimos, para que ele possa então receber esse benefício, tá bom? E o último requisito, pessoal, é que ele seja um trabalhador informal e que, ainda que não esteja cadastrado no CadÚnico, ele se autodeclare. Então vai ser feita uma autodeclaração pelo próprio beneficiário. Ele vai se autodeclarar como trabalhador informal e nessa autodeclaração ele vai informar que a renda per capita de sua família não ultrapassa meio salário mínimo,
meio salário mínimo, e que a soma das rendas ali dos familiares não é superior a 3 salários mínimos, tá bom? Requisito parecido com o que a gente viu ali no slide anterior, em relação à renda. Continuando, vamos falar sobre a questão aqui do Bolsa Família, né, que eu abri um parênteses ali atrás e agora eu vou esclarecer. Quem já recebe Bolsa Família poderá receber esse benefício, tá ok? Porém, não vai acumular, não vai continuar recebendo Bolsa Família e somar o valor do Bolsa Família com o valor desse benefício. Quem recebe Bolsa Família e que atende aos requisitos que nós já estudamos, obviamente, poderá receber esse benefício emergencial, porém, ele vai receber desde que esse benefício seja mais vantajoso para ele. Se o benefício for maior do que o valor de Bolsa Família, então ele passa a receber esse benefício, entenderam? Então, vai ficar valendo aquele que for mais vantajoso, não vai acumular um benefício com o outro. E aí cabe uma observação aqui quanto à mulher de família monoparental. Nós temos visto aí os jornais chamando essa figura como mulher chefe de família, mas o termo técnico não é esse, é mulher de família monoparental. Família monoparental, pessoal, é aquela família cujo provento vem de uma única figura adulta. E aí cabe uma questão aqui polêmica, porque a lei diz que se essa figura adulta for uma mulher, a mulher de família monoparental fará direito a receber esse benefício em dobro. Então o benefício chega a R$ 1.200. É como se fossem duas cotas, como se essa pessoa estivesse recebendo por duas cotas. A questão polêmica aqui, que eu acredito que vai acabar caindo aí no colo do Poder Judiciário, é se o homem de família monoparental faria jus a esse direito também, a esse benefício também. Entenderam? Porque só a mulher parece, não vou aqui adentrar nas minúcias dessa situação, porque não é o objetivo dessa nossa aula. A nossa aula tem o objetivo de analisar de forma fria aqui o que o texto legal diz e informá-lo sobre ele. Mas me parece aí que pode estar ocorrendo nesse caso, desse artigo que prevê o benefício apenas para a mulher, pode estar ocorrendo aqui uma quebra do princípio da isonomia, né? O princípio constitucional da isonomia que garante tratamento igual, independentemente de sexo. Porque só a figura da mulher é uma questão aí que fica sem resposta, a lei não deixa isso claro, tá bom? Mas o que a lei prevê é que somente a mulher, chefe de família, como está sendo popularmente aí chamada, poderá fazer jus ao recebimento desse valor. O homem que trabalha como autônomo e que é, por exemplo, pai solteiro porque a mulher faleceu ou qualquer outra situação que deixou ele responsável pelo sustento da sua família e o sustento dos seus filhos, a princípio, pelo texto legal, não fará jus a esse benefício em dobro, tá bom? Então essa aí que é a questão polêmica que eu acredito que vai ser debatida ainda pela doutrina e de repente até mesmo pelo Poder Judiciário, se houver tempo para isso também, né, para um debate largo, porque essa é uma medida emergencial, pode ser que a questão se resolva antes desse debate crescer. Então vamos seguir. O pagamento, como que vai ocorrer esse pagamento, pessoal? Esse pagamento ele será em 3 parcelas, tá? Em princípio, em 3 parcelas, porque a medida prevê que esse benefício vai ser recebido durante 3 meses. Mas eu já falei para os senhores que existe a previsão de se prorrogar esse benefício. A própria lei traz essa previsão em seu corpo, tá? A possibilidade de prorrogação do prazo de benefício. Mas no primeiro momento, esse benefício será pago em 3 parcelas mensais. O prazo de benefício pode ser prorrogado, como nós vimos aqui, mas isso vai depender de uma manifestação futura, talvez por meio de decreto. A gente vai ver como que vai ser feito isso, se for o caso de se prorrogar realmente esse benefício. Além disso, o dinheiro ele vai ser depositado numa conta poupança que está sendo chamada de conta poupança social. Essa conta poupança, pessoal, ela será aberta pela própria instituição federal responsável por fazer o pagamento, possivelmente a Caixa Econômica Federal, e ela vai ser aberta automaticamente em nome do beneficiário, tá bom?
a lei diz que esse beneficiário não terá que levar documentação, apresentar nenhum tipo de documentação para a abertura dessa conta. A conta será aberta automaticamente em seu nome. E uma outra previsão bacana que essa lei traz é que essa conta ela tem que ser isenta de tarifas de manutenção. Não haverá encargos em cima dessa conta no que diz respeito a tarifas de banco, tá ok? E caminhando agora para o final, eu quero deixar um alerta aqui para que haja um cuidado em relação a fraudes, a golpistas, porque a lei deixa claro que os órgãos federais estão autorizados a informarem, a verificarem o atendimento dos requisitos estabelecidos pela lei. Então, um órgão federal aí que a gente não pode desprezar num momento como esse é a própria Receita Federal, né? Então, a própria lei diz que os órgãos federais estão autorizados a fazer uma espécie de cruzamento de informações aí, a fim de verificar se aquela pessoa que, por exemplo, se autodeclarou como autônomo e que atenda aos requisitos da lei, como aquela questão da renda per capita inferior a meio salário mínimo e não superior à renda família, a renda da família não superior a 3 salários mínimos, vai ser verificado se de fato isso é verdadeiro, tá? Então, aconselhem as pessoas que queiram receber esse benefício e que te procure enquanto profissional, ou mesmo aquelas que estão aí na dúvida sobre se atenderão ou não os requisitos, a verificarem de acordo com o seu próprio caso concreto se de fato elas estão contempladas pelos requisitos da lei ou não, tá? Tomando cuidado aí com possíveis fraudes para que essa pessoa não seja responsabilizada no futuro. Beleza, pessoal? Então é isso, aqui a gente encerra, espero que tenha sido esclarecedor para todo mundo, os requisitos para recebimento desse benefício e do que se trata esse benefício. E nos vemos na próxima aula. Um forte abraço!